Vamos lá, o que esperar do marketing contábil, Vanessa? Por que as empresas têm resultados diferentes? Bem, quando a gente desenha uma estratégia de marketing no geral, mas principalmente para o marketing contábil, a gente precisa levar em conta quem é o público que esse contador vai atingir, quais são os canais que ele vai utilizar para atingir esse público, qual que é o investimento. A gente falou muito no podcast passado sobre investimento, sobre o tipo de serviço que vai ser prestado. Então, quando você desenha uma estratégia de marketing contábil, você desenha objetivos para esse marketing contábil. E podem ter objetivos diferentes. Se você quer que a sua empresa seja reconhecida, você vai desenhar uma estratégia de geração de autoridade. Se você quer gerar oportunidades de negócio, você vai desenhar uma estratégia de geração de canais, de geração de leads, de, por exemplo, vender para a sua própria base, escala de produtos, enfim. Quando você desenha uma estratégia de marketing contábil, primeiro você tem que desenhar qual que é o objetivo inicial da sua empresa. Quando a gente vai desenhar a estratégia de marketing contábil aqui no Contador Agora, a gente desenha e segue uma linha de raciocínio. Primeiro, você precisa ter autoridade, você precisa ter reconhecimento para só depois você conseguir gerar oportunidades e fazer com que essas oportunidades se tornem leads. Então, tem um caminho a ser percorrido. Então, quando você desenha uma estratégia do marketing contábil, se a seu primeiro objetivo é geração de autoridade, então, espera ranqueamento no Google, espera aumento no tráfego do seu site, espera maior engajamento nas suas redes sociais, comentários nos seus vídeos, compartilhamentos, etc. Se o seu objetivo do marketing de conteúdo é geração de leads, então espera estruturação de canais, investimento em anúncios, geração de leads, o processo comercial de qualificação desses leads e do processo de vendas. E é importante definir isso, esse caminho que vai ser seguido. Por quê? Porque muitas empresas, elas seguem um caminho que outras já estão seguindo. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo da Tactus, né, que é uma da grande referência por causa do Anderson Hernandes. As estratégias que a Tactus implementa hoje em dia, tanto de conteúdo, quanto de vídeos, quanto de anúncios, vieram de um processo. Primeiro, ele criou uma autoridade, ele criou a persona, né, que ele para atingir os contadores. Depois dessa autoridade, ele começou a desenhar os canais de aquisição de clientes, ele começou a desenhar como que ele ia atender esses clientes. Então, se você pegar a estratégia que ele executa hoje e implementar exatamente desse jeito na sua contabilidade, não vai gerar o mesmo retorno que gera para eles, porque ele seguiu um caminho, seguiu uma jornada até chegar à estrutura que ele tem hoje. Quer acrescentar, Pedro, alguma coisa? E um ponto que eu acho que é muito interessante, Vanessa, é que esse caminho ele vai levar tempo, né? Não adianta o contador virar da noite para o dia. Vanessa, eu quero estruturar uma estratégia de autoridade digital, começar a produzir conteúdo e esperar o mesmo resultado que o Anderson Fernandes. Exatamente. Ou, Vanessa, eu vou começar a fazer anúncio e eu quero gerar o lead mais qualificado para minha empresa. Não é assim. Ele tem passar por toda essa jornada de conhecimento, de ações, de estratégias para chegar no resultado esperado. Isso. Então vamos lá. O Pedro falou aí do tempo, né? Que tem que esperar, tem que ter tempo. Criar uma estratégia de crescimento, na minha opinião, ela está muito mais ligada a uma maturidade enquanto empresa, uma maturidade da empresa, do que necessariamente apenas uma estratégia. Porque estratégia de crescimento, quando a gente fala em marketing, né, a gente fala em estratégia de crescimento. Estratégia de crescimento está muito mais ligada no mindset lá do gestor, do DNA que a empresa emprega, do que necessariamente uma estratégia de rede social ou só fazer um anúncio. O que a gente vê no mercado é o seguinte, tá aqui a pergunta, né? Por que umas empresas dão certo e outras não? Por que umas empresas dão resultado e outras não? É justamente por causa disso. Porque muitas vezes, você pega algumas empresas contábeis, a gente que já fez mais de 300 processos de crescimento, você pega uma empresa contábil, o cara coloca duas situações aqui, os dois chegavam aqui no Contador Agora. Os dois chegavam sem nada, sem site, sem rede social, sem estrutura digital, os dois chegavam sem nada. Um primeiro, ele chega aqui e fala assim, eu preciso de 10 clientes em 30 dias. E eu tenho R$1.000 para investir.
O outro chega e fala assim, eu quero construir minha autoridade digital, eu preciso arrumar meu SEO, eu preciso fazer uma prospecção outbound de 200 prospecções por dia, eu quero fazer prospecção também no LinkedIn, eu preciso fazer um trabalho em que em 12 meses eu consiga ter mais relevância, eu consiga captar o cliente certo do honorário que eu quero. Com certeza, esse segundo cara, ele tem muito mais chance de ter sucesso, porque ele tem mais maturidade de negócio. E quando eu falo maturidade de negócio, não é maturidade de saber contabilidade, é de entender de processo de crescimento. Porque se você pegar aí os contadores que estão nos ouvindo, quais livros sobre crescimento de negócio os caras já leram? Então o cara lê muito livro de contabilidade, lê muito livro de gestão, mas eles não pegam essa questão de crescimento. Por exemplo, aqui na mesa eu sempre vou trazer um livro aqui. Nós temos esse aqui que é, por exemplo, a Prospecção Fanática. Deixa eu apresentar aqui pro pessoal. É um livro muito bom que faz estratégia de venda, mas estratégia de crescimento. Aqui nós temos do Kotler, que é bom também, que é como criar e conquistar mercados, também é muito bom. E esse aqui que é o de Copy, é um livro legal, mas esses dois aqui são mais referenciais para o que a gente está falando agora. Por que eu estou falando isso? Porque estratégia de crescimento, ela vai muito além de fazer uma rede social, ela vai muito além de fazer um site, de fazer um anúncio. Ela está muito mais ligado a ter um DNA de crescimento. E é esse DNA de crescimento que a gente tenta passar aqui. Que a gente tenta imprimir aqui. Porque não é só fazer um anúncio, não é só fazer uma rede social. Vai muito além disso. É entender que o que o Pedro falou, que leva tempo. O que você falou, que depende do objetivo. Mas principalmente, o cara tem que entender que marketing não é mágica. E que crescimento não é mágica. E crescimento custa dinheiro, custa tempo, custa energia, custa estratégia. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado na mesa, tá? Então, né, respondendo à pergunta, o que esperar do marketing contábil? O marketing, ele vai te dar aquilo que você der para ele. Se você der para ele tempo, se você der tempo para ele trabalhar com ele, der ele tempo, ele vai te dar bons clientes. Se você não der tempo, você vai ter que dar dinheiro para ele. Ele vai te trazer cliente ruim e caro, com CAC alto. Então, a resposta do marketing contábil vai ser o que você dá para ele. Se você dá para ele tecnologia, tempo para trabalhar, conhecimento em estratégia, você ter um time comercial que funciona, com certeza ele vai te dar coisas boas. Se você achar que fazer marketing é igual copiar a fórmula Ctrl-C, Ctrl-V do que os outros estão fazendo, com certeza o máximo que ele vai te dar é decepção. Infelizmente, é isso que a gente tem que falar. O Almir, tem um outro ponto que chegam empresas para conversar comigo, né, através do nosso site. Eles falam assim, Pedro, eu quero só estar no digital. Eu falo assim, cara, mas qual que é o seu objetivo? Não sei. Então o cara fica até perdido do que esperar de uma agência, do que fala assim, ô Vanessa, eu quero gerar autoridade, eu quero ter posicionamento, eu quero gerar lead. Ele não sabe nem passar isso pra gente. Ele só quer estar no digital, muitas das vezes, porque ele viu outra empresa fazendo. Então se você não tiver objetivo claro para passar para o seu parceiro, para sua agência de marketing, para a pessoa que faz o marketing interno da sua contabilidade, também não adianta. Isso. Então, nesse gancho do que esperar do marketing, pega essa dica do Pedro. Anota o que você quer de fato. Né? Anota o que você quer com detalhes. Então, por exemplo, eu quero 10 clientes do nicho tal, que me paga tanto. Essas empresas têm que estar na cidade tal, tem que ter tantos funcionários. Anota, deixa tudo anotado. Se é viável ou não, se a gente vai conseguir fazer isso ou não, ninguém sabe. Mas deixa anotado o que você quer. Porque eu falei isso até no vídeo que eu gravei mais cedo, que é o seguinte: imagina que tem um gênio da lâmpada na sua frente. Ele vai te dar exatamente aquilo que você pedir. Mas você vai ter que ser específico. Então, quanto mais específico você for no seu pedido, ou você for na sua meta, no que você precisa, mais fácil a gente consegue achar respostas. Por exemplo, se eu quero 10 indústrias alimentícias, mas talvez na sua cidade não tenha 10 indústrias. Ou eu quero 200 empresas de tal nicho, mas talvez você consiga muito mais dependendo da situação. Então, seja específico, tá? Quando você é específico, assim, só pegando um gancho no que você está falando, você consegue desenhar coisas mais personalizadas para esse nicho. Você consegue otimizar o seu SEO para ranquear para as palavras mais específicas. Você consegue gravar vídeos mais diretos para falar para esse público. Você consegue ser mais especialista e até atender melhor esse público quando ele chega também. Uma coisa que eu falo com muitos clientes quando chegam aqui
sem essa definição de nicho, sem essa definição de quais os principais objetivos, pensa, por exemplo, você quer atrair clientes para sua empresa. Se você pegar um escritório de advocacia e pegar um supermercado, imagina o ticket médio, padrão que você vai cobrar dos dois, é o ticket médio da sua empresa, mas o trabalho que você vai ter para atender o escritório de advocacia e o trabalho que você vai ter para atender o supermercado. Qual que compensa mais para você? É melhor você trazer 10 supermercados ou 7 escritórios de advocacia? É melhor, o que traz mais retorno, o que te fortalece no seu trabalho, o que te traz um retorno financeiro melhor? O que fortalece a sua marca no mercado? Exatamente.